Eu queria abrir para perguntas, eu não queria falar muito de mim, eu queria resolver problema. Eu tô aqui para resolver problema, eu gosto de pepino, eu gosto de pepino, eu gosto de problema. Então me tragam problemas. Eu queria que você falasse um pouco da etapa de diagnóstico do problema, porque tem aquele cliente que ele sabe exatamente o que ele quer e a gente não tem muito problema para vender, assim, no sentido, a gente não precisa fazer muito esforço, porque ele já sabe exatamente o que ele quer, mas tem aquele cliente que às vezes ele vem procurando, sei lá, rede social ou uma embalagem, mas você vê que a estrutura da marca dele não tem nada que esteja preparado para fazer esse outro material. Como que você torna esse cliente consciente do problema? Não você tem problema com tal, tipo, a sua marca não está bem estruturada, falando simplesmente, porque eu acho que quando você fala, talvez ele pense, essa pessoa só quer me vender um produto mais caro, porque um post é mais barato do que um projeto de branding. Excelente pergunta. Vamos lá. A gente precisa entender algumas coisas, beleza? Existem dois grandes blocos de processos dentro do setor comercial. Existe uma galera e alguns processos que servem para qualificar. E existe uma galera e outros processos que servem para fechar. Isso são duas coisas diferentes. Você tem uma divisão clara entre essas duas cadeiras. De um lado, na qualificação, a gente tem a função chamada de SDR, que é o Sales Development Representative. É o representante do desenvolvimento em vendas. É o cara que fica no Zap, em resumo. E do outro lado, o cara que faz o fechamento é o que a gente chama de closer, ou fechador, que é o cara que vai para a reunião. Claro que isso não é um modelo comercial que todas as empresas têm, mas é o modelo comercial que eu recomendo e que para esse tipo de problema resolve perfeitamente. Então, você não pode jogar todo mundo que chama você no WhatsApp, que vem de um anúncio, que vem de uma indicação, que vem do tráfego, direto para a reunião. Por quê? Porque na reunião você tem uma estrutura de 1 hora, curta, um contato muito próximo com o vendedor, e você tem um processo que você tem que seguir ali para fazer o fechamento, certo? Então a reunião ela serve para fazer fechamento. E o processo retórico do fechamento, ele é diferente do processo retórico da qualificação. Então você não pode jogar o cara que não sabe nada de você numa reunião com você para comprar um projeto de 50 mil. Porque ele não vai comprar, não faz nenhum sentido. Eu não sei quem você é, por que eu estou entrando para conversar com você agora? Não faz nenhum sentido. Agora, como que você prepara esse cara para a reunião? Por meio do desenvolvimento de vendas, do desenvolvimento do relacionamento, por meio do SDR. Se você não tem equipe comercial, você vai ser as duas pessoas. Então, qual que é o papel do SDR? O papel do SDR é fazer a qualificação. A qualificação, aí se eu fosse vocês, eu anotaria isso. A qualificação tem 4 pontos extremamente importantes que você tem que acertar para trazer o cara daqui para a reunião de vendas. Na verdade, são 5 pontos, mas vamos trabalhar com 4, depois eu explico porque são 5. Escrevam aí as seguintes letras: B, A, N, T. A sigla é BANT, B-A-N-T. Quais são esses 4 pontos? Budget, que significa orçamento, authority, que significa autoridade, need, que significa necessidade, e timeline, que é linha do tempo, mas eu prefiro chamar de prioridade. O SDR, todo lead que cair, você tem que bater esses 4 pontos. Se não bater os 4 pontos, não leva para reunião, porque vai dar merda. Dá para resolver? Dá para remendar? Dá. Mas o meu objetivo é te ensinar o processo e aí você coloca a tua purpurina, a tua magia em cima, certo? Tem alguns casos que você não precisa bater band porra nenhuma, você chama para reunião, pega o telefone, liga, o cara compra e acabou, entendeu? Mas eu vou te ensinar o processo e aí você adapta para sua realidade. Beleza. Esses 4 pontos você precisa acertar antes de ir para uma reunião de vendas. Qual que é o 5º ponto? É o que eu chamo de decisor, tomador de decisão. Por quê? O cara que inventou o Bunch, ele é gringo. E o gringo, ele é muito inteligente. Ele só vai para uma reunião de venda se ele tem dinheiro, se ele vai comprar agora, se ele escolheu você. O gringo não precisa muito de qualificação. O pessoal está acostumado a ir lá e fazer deals de sei lá quantos mil dólares e comprar e acabou. Então eu não mando um funcionário meu ir prospectar alguém se eu não dei para esse funcionário o poder de tomar uma decisão de comprar. Eu já vou dar esse poder para ele. Então o cara já vai lá e já compra e acabou. Agora, no Brasil a coisa é um pouco diferente. Então eu coloco esse 5º elemento que é saber quem é o decisor, quem que passa o cartão, quem que faz o Pix. Porque você só pode falar na reunião de vendas com o cara que faz o Pix. Então esse é o 5º elemento. Mas vamos trabalhar o Bunch primeiro. Mas é importante vocês saberem isso. Qual que é do Bunch, da sigla, o mais importante? É a necessidade. Esse é o primeiro ponto que você vai bater. Bota uma estrelinha nele, assim. O need é você descobrir se o cliente que está te procurando, ele tem uma necessidade que você resolve. Ele tem um problema que você resolve. E esse é o centro da venda consultiva, é encontrar esse problema. Quando você encontra esse problema, todo o resto meio que se encaixa como peças de Lego, assim. Você encontrou o problema, por causa do problema o cara tem a necessidade, a urgência, a prioridade, ele vai alocar recursos, ele vai pagar por isso.
Então, o centro é o need. Eu tenho que ver o seu trabalho, Isabela, e identificar qual problema você resolve, para eu saber que quando eu tiver um problema eu vou buscar você. Ou saber qual o problema você resolve, e aí na hora que você me procurar, você faz esse processo, e aí a gente vê se eu tenho essa dor. Tem que juntar a fome com a vontade de comer para sair vendo. A fome e a vontade de comer é a dor. A dor que o cliente tem e a dor que você resolve. Esse é o primeiro ponto que você vai bater. Acertou o need com o cliente, acertou a necessidade, a gente pode ir para os outros. Eu gosto de bater need, depois budget, depois authority, depois timeline. Budget, que seria o segundo, é o orçamento disponível. Geralmente a gente bate o orçamento perguntando pro cara assim, e aí, quanto que você tem para investir? Só que as pessoas não querem responder isso, elas são resistentes. Ah, quanto que você quer ganhar, tal. Então a gente faz uma sondagem. Não é o melhor jeito de fazer, mas é uma sondagem que resolve. Quantos funcionários você tem, qual o tamanho da empresa, quantos, sei lá, quais produtos você vende, em quais mercados você está atuando, qual o volume de pedidos do seu site, qual que é a quantidade de seguidores que você tem nas redes sociais, qual que é a quantidade de visualizações que você tem nos stories, qualquer número que te dê pelo menos uma ideia do tamanho dessa empresa. Você pode pegar o CNPJ do cara, pesquisar e ver qual, né, o capital social que ele tem. Você vai coletando essas informações para você estimar o tipo da empresa, o tamanho da empresa que você quer atender. Viu se o cara tem uma necessidade que você resolve e ele tem um orçamento disponível para trabalhar com você em algum dos produtos que você oferece, você vai para a autoridade. Você vai tentar descobrir se esse cara, ele é, de fato, alguém que está convencido de que você é a pessoa certa para resolver o problema, se ele já está convencido, ou se ele não faz ideia de quem você é. Então, esse ponto é central para resolver com conteúdo, com reuniões, com qualificação, é feita às vezes por telefone, desenvolver um relacionamento com o cara, em resumo. Ele tem que ver você, Isabela, como a pessoa que resolve aquele problema. Ele tem que ver que você é boa, que você tem resultados, depoimento ajuda muito aqui, metodologia ajuda muito aqui. Ele tem que ver você como a opção. O seu posicionamento vai te ajudar muito com isso também. Então, por exemplo, eu ensino vendas para designers. Eu não conheço alguém que ensine só vendas para designers, como o que eu me proponho a fazer. Só de eu me colocar dessa forma, isso já me traz alguma autoridade, porque você vai pensar, pô, se eu preciso de ajuda com vendas, eu posso chamar o João. Então, esse elemento de branding, de posicionamento, colabora muito para o authority. Então, a gente falou de budget, authority, need. O último é timeline. Timeline, que é linha do tempo, os gringos eles gostam de dizer início do projeto, primeiras entregas, conclusão do projeto, resultados práticos, handoff, tem várias etapas. Para nós, geralmente é quando você pretende começar ou quando você pretende ter o projeto entregue, para você medir o quão desesperado o cara tá. Esse fator de desespero pode ser importante para você fazer o fechamento agora ou depois. E aí você vai qualificar ele nesses 4 pontos. Essa qualificação ela é feita no chat, conversando, você pode fazer pelo telefone, basicamente numa conversa de descobrimento, de alinhamento. Você não está tentando vender nada, você não está tentando convencer ninguém a nada, você só está tentando entender o que está rolando, certo? Você pode fazer isso de forma individual, no chat, no Instagram, na abordagem, ou você pode fazer isso em grupo. De alguma maneira, o que eu estou fazendo aqui é elevando o nível de consciência de vocês, e eu falei um pouco sobre a minha autoridade. Então, até, sei lá, 30 minutos atrás, vocês não sabiam quem eu era. Agora vocês têm alguma ideia de quem eu sou. Então, o ponto authority está sendo movido na cabeça de vocês agora, nesse exato momento. Então, você vai qualificando e ajustando cada um desses pontos. Como se fossem, tipo, chavinhas que você vai virando na cabeça do cliente. Quando você virar essas 4 chavinhas, não esquece da quinta. Será que eu estou virando a chavinha na cabeça da pessoa certa? Porque, às vezes, está falando com um gerente de marketing, mas não com o dono da empresa, com o CEO que vai fazer o Pix. Aí você convence o gerente de marketing e o cara tá super animado. Não, vamos fazer tal. Aí ele traz essa ideia para o CEO e ele fala, 200 mil reais uma IDV, nem fudendo. E aí joga a ideia fora, entendeu? Então você tem que investir o seu tempo na pessoa que toma a decisão. Por mais que a gente goste também de falar com outros setores criativos e tudo mais. Então, são esses 4 pontos que vão resolver a tua qualificação. Quando você acertar esses 4 pontos e o cliente estiver devidamente qualificado, devidamente pronto, isso é uma coisa que pode demorar 5 minutos ou pode demorar 6 meses para você fazer, você leva ele para a reunião de vendas. Qual que é a postura que você tem que ter sendo um SDR? Fazendo band, fazendo qualificação. Porra, você tem que ser curioso, você tem que sorrir muito, você tem que estar muito feliz, você tem que estar, sabe, disposta e aberta, e você tem que viajar nas ideias do cliente e deixar o cara falar e, pô, sabe, você tem que ser o amigão da galera para ser um bom SDR. Responder rápido, sabe? Fazer perguntas inteligentes, mostrar que você é a pessoa, né, uma pessoa com quem se pode contar. Vai trazendo também a sua experiência, cases de sucesso, pessoas com quem você já trabalhou, tipo, colocando um pouco disso na sua receita, um pouco desse tempero, vai salpicando isso aí. Quando o cara estiver qualificado, você vai chamar ele para reunião de vendas. Reunião de vendas
Eu sou, meu irmão, Stalin nas minhas reuniões de vendas. Por quê? Porque eu tô ali para resolver um problema. E eu não saio de call de vendas. Essa é uma lei, que eu, inclusive, anotaria se fosse vocês. Qual que é a minha lei nas calls de vendas? Ou sim, ou a verdade. Ou você compra, ou você vai me falar com detalhes por que você não vai comprar para eu melhorar a minha oferta e não perder venda de novo. Eu não entro em negociação para perder. Das últimas 22 reuniões que eu fiz, eu vendi 21. Eu não entro em negociação para perder. Eu entro para ganhar para o meu time. Eu entro para ganhar para minha empresa. Eu entro para sair com Pix. Eu entro para sair com negócio fechado. Porque o João da qualificação, gente boa pra caralho, né? Troca ideia, não sei o que, boteco, cerveja, felicidade e tal. Vê mais uma porção e é isso aí. João da call de vendas, Stalin, tá? Claro que eu tô exagerando muito só pra vocês entenderem, só pra ficar fixado. Claro que eu sou a mesma pessoa em todos os cenários. Eu brinco nas calls de venda, encho o saco, mesma coisa. Tiro dúvida, a mesma coisa. Mas na call de venda você tem que saber o seguinte, você tem 1 hora, você tem que trazer a venda pro seu time, você tem que disputar por vantagem e você tá ali para resolver o problema de uma maneira permanente. Você quer, sabe, tiro de sniper resolver o problema. E para você fazer isso da melhor forma possível, você tem que seguir uma estrutura. Qual a estrutura que você vai seguir? A estrutura da call de vendas consultiva, que a gente ensina lá na ordem, que obviamente eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tô aqui para abrir a caixa preta e mostrar tudo que eu posso para vocês ficarem bem entendidos do assunto. Só com isso vocês já vão saber mais que 99% do nosso mercado. Você tem essas etapas aqui. Você vai abrir a call de vendas com o quebra-gelo. Você vai jogar a energia da call lá em cima, vai fazer o cliente abaixar a guarda, vai vender a saída para ele. Vender a saída é um termo que eu gosto de usar para deixar para o cliente claro que ele pode ir embora a qualquer momento que ele quiser. Ou que ele não é obrigado a tomar nenhuma decisão, ou sei lá. Ele pode livremente, sei lá, ir embora. Ou ouvir o que você está falando e não considerar nada do que você está falando. Se você quebra o gelo, pergunta de onde o cara é, entende um pouco melhor e tal. E aí você vai olhar as informações do SDR, você vai olhar as informações da pré-qualificação. E você vai começar a reunião fazendo uma espécie de diagnóstico. Você vai estar buscando nesse diagnóstico por uma coisa, que é um problema. E você vai achar esse problema. Você vai autorizado a printar, mas é claro, tudo que você vê meu, você pode copiar, pode pegar. Cara, você pode tirar um print disso aqui, por seu nome e falar que é seu. Tô nem aí. Eu sou o cara que menos liga para isso no mundo. Se todo mundo do Brasil soubesse que isso aqui existe, eu ia estar feliz, tá? Então, assim, você vai passar 20 minutos, 25 minutos encontrando uma dor. E aí, o que você vai fazer quando você encontrar essa dor? Lembrando que essa dor ela tem que ser algo profundo. Não é uma coisa superficial. Dor não é, eu queria um site, eu queria uma cor nova, eu queria trocar o logo, eu queria fazer uns posts, eu queria fazer não sei o que, eu queria mais anúncios. Isso não é dor. Isso é a necessidade do cara, mas não é a dor. O que eu quero é a dor. A dor é, eu preciso aumentar o meu faturamento por meio de um site, porque eu dependo desse site para fazer vendas, e se eu não conseguir fazer a minha marca dar certo, eu vou ter que voltar a ser sacoleira no metrô. É isso que eu quero. E eu quero que o cliente fale isso para mim. Se eu não comprar de você, João, o meu estúdio não vai dar certo porque eu não tive treinamento comercial, eu tô vendendo projetos a R$ 1.500, eu não aguento mais trabalhar igual um cachorro e terminar o mês fudido. É isso que eu quero que o cara fale. Com todas as letras. Então eu vou a fundo para achar essa dor. E o meu cliente vai falar para mim isso. Quando eu achar essa dor, eu vou enfiar o dedo nela e vou balançar. Eu vou achar a ferida e vou enfiar o dedo e vou ficar assim um tempo. Para o cliente tomar consciência dessa dor. É isso que a gente chama de agitação de dor. Aí eu vou perguntar para ele, fulano, você não consegue ter previsibilidade no teu estúdio, por quê? Pô, João, porque eu nunca tive formação comercial. Beleza, e o que te impediu de ter formação comercial até hoje? Pô, cara, é que eu nunca achei uma pessoa que soubesse me ensinar isso da forma correta. Beleza, e o que você acha que você perdeu por não aprender isso? Pô, cara, provavelmente perdi dezenas de contratos. Só que na minha cabeça eu consigo lembrar de uns 5, 6 clientes que se eu soubesse disso, eu teria fechado. Beleza, e mais ou menos quantos reais você acha que você perdeu nesses 6 clientes? Pô, por volta de uns R$ 30 mil. Então você concorda comigo, se você tivesse essa habilidade e soubesse conduzir uma call de vendas da forma certa, você não teria perdido esses 30 mil. Concordo. Beleza. Então eu começo a agitar esse estado emocional dele. E eu começo a trazer algumas emoções desse cliente para cima. Coisas que estavam internalizadas, eu começo a tirar elas do cara. Lembrando que esse é um processo doloroso de você fazer. Você está movendo a consciência do seu cliente. Isso não é uma coisa legal de fazer, tá? Não é legal para o cliente. Mas você tem que entender que se o cara tá com câncer, talvez ele sofra na quimioterapia, mas o câncer vai embora. Então, eu só faço o call de vendas com quem eu posso ajudar, eu só agito dores que eu sou capaz de resolver, eu só busco informações de um negócio que eu já resolvi 1000 vezes igual. Por isso eu agito a dor, para mover o cara para ação. E aí, a partir dessa dor, eu vou estabelecer 2 cenários, que eu chamo de céu e inferno. Isso não fui eu que inventei, tá? Isso é common knowledge, assim, de vendas. São 2 cenários. Cenário de céu, que é o cenário onde tudo dá certo.
onde o cliente resolve o problema, onde a dor dele está sanada, onde a moça não é mais sacoleira do metrô, onde ela consegue criar uma marca muito foda, e o cenário de inferno, onde ela não investe na comunicação, onde ninguém sabe que ela existe, onde ela não consegue atrair leads, onde ela não consegue ter um bom site, onde ela continua fazendo venda por WhatsApp, onde ela desiste do sonho dela e volta a ser sacoleira. Eu coloco esses 2 cenários aqui. Quem que vai me dar esses 2 cenários? O cliente. Ele vai falar para mim o que acontece quando ele resolve o problema e o que acontece quando ele não resolve. Eu não estou inventando nada aqui. Eu não estou tirando informações da minha cabeça e pondo na cabeça do cliente. Eu só estou tirando informações que já estão no cliente. E aí, quando o cara tá super consciente, eu falo para ele assim: fulano, você tá pronto para resolver esse problema? Beleza. Cara, existem 2 maneiras de você seguir a partir dessa conversa que a gente teve. A maneira número 1 é você seguir sozinho, continuar sofrendo pelos próximos sei lá quantos anos, porque você já tem sofrido já há 6 meses, há 2 anos com isso, e continuar deixando dinheiro na mesa, continuar não tendo tempo com a sua família, continuar não tendo os resultados que você quer estar tendo, ou a gente pode seguir a partir de agora juntos. Você com o meu direcionamento, você com a minha empresa, você com o meu programa, você com as minhas soluções visuais, você com a minha entrega gráfica, e a gente, de fato, atingir exatamente o público que a gente quer atingir. E a gente pode fazer isso por meio do programa tal. E esse é o nome do seu serviço, do seu produto. Fulano, eu vou compartilhar minha tela e te mostrar aqui em detalhes. E aí eu apresento o meu pitch. O pitch em si, se você pegar isso aqui e, tipo, der um zoom, você vai ver umas 15 etapas do pitch, que é uma coisa que você vai falar em 5 minutos, 3 minutos ou em 10 minutos, se você tiver um pouco mais de tempo. Você vai terminar o pitch, você vai deixar o slide congelado no resumo da oferta. Você vai negociar e a maior parte das objeções: preciso falar com a minha mulher, não tô pronto para tomar uma decisão agora, tô com medo, não tenho dinheiro, a forma de pagamento não funciona, a gente tá no dia 19 de dezembro, já é o Natal, e eu não quero tomar nenhuma decisão agora, não sei o quê. Você quebra essas objeções e encerra com o pagamento. Aí vem a lei, ou sim, ó, a verdade.